O Senhor... Ah? Tá bom. Nós estamos vendo aí hoje, né, diante dos nossos olhos, essa situação aí que deixa, né, todos preocupados com a saúde, deixa todos, né, em estado de alerta, mas especialmente também deixa aqueles que têm o conhecimento da palavra ainda mais ligado, né, nos acontecimentos, ligados no desejo do Pai e principalmente buscando, né, a direção do Senhor, buscando a consolação do Senhor e a paz que é necessário para vivermos esses dias. E o Senhor me trouxe uma palavra hoje que, diante disso tudo, do que eu ouvi ontem, né, falou muito comigo. Eu queria que vocês abrissem, então, Números, capítulo 23. Números 23. Amém? Vamos nos colocar, então, de pé para a leitura da palavra. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? E tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isto farei. Até aqui. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças a Deus pela palavra do Senhor, que tem nos trazido, Pai, tua verdade aos nossos corações, tem trazido, Senhor, a revelação da tua glória, Pai. Então, ó Deus, eu oro para que o Senhor encontre corações, ó Deus, preparados para ouvir das bênçãos do Senhor. Ouvir, ó Deus, da tua justiça, da tua fidelidade e santidade. Perdoa os meus erros e os meus pecados, Senhor, e me usa como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. Que palavra maravilhosa, não? O contexto aqui é muito grandioso. Balaque, o rei de Moabe, viu que o povo de Deus
se achegou para atravessar as suas terras, atravessar os seus campos, e ficou preocupado. E não é sem motivo, né? O povo de Deus, guardado por Deus, abençoado por Deus, mexe com as estruturas do inferno, mexe com as estruturas de todo aquele que se levanta, de todos que o vê passar. Nós somos esse povo. Amém. Glória a Deus, porque somos esse povo. Povo separado, eleito, escolhido, prontos para fazer as estruturas do inferno se abalar. A preocupação de Balaque, né, do inimigo, era tão grande pelas bênçãos do Senhor que estava sobre o seu povo, que chamou um profeta para amaldiçoar o povo. E não foi nenhuma, nem duas, mas 3 vezes. O rei fez holocaustos, fez, né, orações com seus sacerdotes, com todos ali, com toda a sua turma, para que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Fez num lugar, foi para outro, quem sabe mudando, né, de lugar, mudando a visão, pudesse também mudar a opinião de Deus sobre o seu povo. Mas isso não aconteceu, não acontece e não acontecerá, até que seja cumprido totalmente a palavra do Senhor. E o Senhor traz essa mensagem para a gente, né? Eu vi ontem muitos dizendo, né? Será o fim do mundo? Será os 3 dias do apagão? Será que nós vamos ser salvos? Será que é o arrebatamento? Meu Deus! Ou seja, todos estão ligados nas promessas de Deus. Todos, sejam cristãos, sejam não cristãos, todos estão ligados nos acontecimentos. É a palavra de Deus que diz que haverá sinais no céu. E os sinais estão aí. Todos, para que todos vejam. Essa semana, não sei se vocês viram, os 7 sóis na China. É um fenômeno natural que acontece lá. Mas normalmente, eu estava lendo lá a matéria, são refletidos 3 sóis. E dessa vez foram refletidos 7. Será por quê? Será um sinal de Deus? Será que a fidelidade de Deus em toda a sua palavra é real? É real. Ela não pode negar-se. O Senhor não se nega. O Senhor não precisa se justificar de tudo que Ele quer fazer, de tudo que Ele fará. Porém, Ele deixa para nós os sinais. Ele deixa para nós tomarmos a decisão de crer, de viver a expectativa da sua volta. É maravilhoso saber que Deus, Ele não é homem, nem filho de homem, para se arrepender das suas promessas. Glória a Deus! Jesus veio em carne como homem, mas Ele não se considerava filho do homem. Ele considerava-se filho de Deus. Filho de Deus, que creu em todas as palavras do seu Pai, porque Ele conhecia o seu Pai.
de uma forma íntima, de uma forma que nada poderia abalar a sua fé, nada poderia abalar o seu propósito de vida, nada poderia tirá-lo do caminho. Até hoje nós ouvimos muitos, se levantando e dizendo: ah, mas Jesus era casado. Ah, mas Jesus era Maria Madalena. Ah, mas Jesus se tiver desceu da cruz. Ah, é um monte de ser que não cabe àqueles que creem. Aqueles que não creem é que levantam as dúvidas e os questionamentos. Nós cremos. E nós precisamos crer nessa fidelidade de Deus. Que Deus tem bênçãos para cada um de nós. Tem da sua proteção para cada um de nós. Tem da sua guarda para cada um de nós. Ele não muda. Ele não muda. Nós é que não podemos mudar. Nós é que não devemos dar ouvidos às vozes que estão no mundo. Esses dias eu achei interessante que o pastor, postou um videozinho que o título era A Serpente Ainda Fala. E fala. Muitos são aqueles que são enviados por Satanás, que vêm falar nos nossos ouvidos, muitas coisas, contra Deus, e muitas coisas doces aos nossos ouvidos, com o intuito de nos tirar da presença de Deus, do caminho de Deus, da fé em Deus. E nós precisamos estar atentos com tudo isso. O Senhor não é homem que minta. O Senhor, quando Ele fala que Ele não é homem, significa que Ele não vive das circunstâncias, dos sentimentos, dos desejos que nós vivemos. Nós vivemos numa carne que grita: eu preciso, eu preciso, eu preciso. Como disse o Oswaldo aqui, eu não preciso de nada. Eu preciso daquilo que eu já tenho. Eu tenho Deus. Eu tenho a fé, eu tenho a salvação. Eu tenho a glória de Deus. Eu tenho a paz de Deus que me guia, que me cerca, que me sustenta, que me levanta. O Senhor tem nos trazido até aqui. O Senhor tem nos dado da condição de perseverarmos. É triste ver, que muitos se deixam levar pelas circunstâncias. Louvo a Deus, pela vida daqueles que, apesar de toda dificuldade, de todas as tribulações, perseveram no caminho do Senhor. Eu dou glória a Deus, porque todos nós sabemos que o Evangelho é uma palavra de transformação, é uma palavra de mudança e de estilo de vida. É fácil? Não. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. É só para os fortes, é só para os corajosos, é só para aqueles que não têm medo de perder a própria vida. É só para aqueles que vivem com a certeza de para onde vão. A eternidade do lado de Deus. O Evangelho é para esses. O Evangelho é para aqueles que estão dispostos não só a perder a vida, a própria vida, mas ganhar a vida de muitos para este reino. Porque ele sabe que quanto mais ele vai buscar almas, vai buscar
pessoas que necessitam da salvação, maiores serão as suas lutas. Porque quem busca pessoas, quem buscam as almas? Somos nós, essa carne? Não. Mas o Espírito de Deus que está em nós é que deseja buscar aquele que está perdido, que deseja buscar aquele que necessita da salvação e de mudança de vida. Então nós somos, sim, privilegiados por este Deus que não mente e nem se arrepende. Ah, irmã, mas está escrito lá em Gênesis que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não. Vamos entender o contexto. Quando ele fala, se arrependeu, não foi arrependimento, porque ele sabia que a linhagem dele iria perseverar, iria prevalecer. Deus sempre separa os remanescentes para ele mesmo. Sempre separa um grupo que é dele e não abandona. O que nós precisamos entender é que Deus se entristeceu pela escolha do ser humano. A escolha do ser humano que o afasta do seu Criador, que interrompe a ligação, o contato, que interrompe a oração, que interrompe o ciclo de vida. Vida, Deus é vida. E muitas vezes nós escolhemos a morte, escolhemos os desejos da carne, escolhemos fazer a nossa própria vontade diante daquilo que é real aos nossos olhos. O real aos nossos olhos é: eu prefiro a obediência do que o sacrifício. O sacrifício não vai te levar à eternidade. A obediência. Jesus falou: aquele que está em mim, que está no Pai, obedece. Aquele que diz que me ama porque me obedece. E nós temos visto as fidelidades de Deus. E nós podemos contemplar hoje, com os nossos olhos, a palavra de Deus se cumprindo. Da mesma forma que ele está aqui dizendo, né? O mundo, o inimigo das nossas almas, quer nos amaldiçoar, quer trazer sobre nós enfermidade, angústia, dor, porque toda angústia, toda tristeza da alma traz enfermidade para o nosso corpo, e nós sabemos disso. Nós precisamos, sim, lembrar das fidelidades do Senhor. Porque é a sua palavra que diz, né? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Será que a nossa salvação e as bênçãos que Deus tem para nós já não é um mandato de Deus? Um decreto que não se pode revogar? Só nós podemos cancelar esse decreto. Só nós podemos fazer isso. Quando escolhemos andar fora dos caminhos do Senhor. Não é assim, porque mas eu não neguei a Cristo. Eu não neguei Jesus. Eu estou em Jesus. Tá, mas as minhas atitudes, o meu estilo de vida precisa ser de acordo com o que eu estou falando. De acordo com o que eu acredito que a palavra de Deus está ordenando. Para que eu seja, assim, cartas vivas. Para que eu seja, assim, o testemunho de Deus.
o testemunho da sua fidelidade. É maravilhoso saber que as bênçãos que o Senhor tem prometido para cada um de nós jamais será revogado. Jamais será perdida, mudada. Nós é que precisamos confiar. Nós é que precisamos crer na sua palavra e na sua promessa. Porque nós temos, o hábito de pensar que é no nosso tempo e é do nosso jeito. Aí Deus é do meu jeito e do meu tempo. Nós precisamos entender, simples assim. O tempo de Deus é para nos fazer amadurecer. O tempo de Deus é para nos fazer crescer. O tempo de Deus é para podermos receber e glorificar o nome dele. Ele não esquece, por mais que pareça tardar, ele não se esquece das suas palavras e das suas promessas. O Senhor tem nos abençoado e temos ouvido uma palavra que ele nos abençoará ainda mais, que seremos levados deste tempo, Vamos chamar de tempo, porque estamos aqui por um tempo. Seremos levados daqui gozando de muita alegria. Muita alegria, muita abundância da glória do Senhor. Da mesma forma como ele tirou o seu povo do Egito, está escrito aqui, com mão forte. Ele tirou o povo do Egito, que jeito? Não aguentava nem puxar uma carroça? Eles tiveram que levar todas as suas mudanças, tudo que eles tinham, apesar de eu acreditar não ser muita coisa, porque eram escravos. As coisas deles eram poucas, mas eles levaram todo o ouro do Egito. É levinho o ouro, É leve. Eles precisaram ter forças para levar todo esse ouro. Eles precisaram ter vigor para levar todo esse ouro. Eles não estavam destruídos. Estavam revigorados, renovados pela grandeza do Senhor, pela mão forte do Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o seu nome. Amém. Ele é a nossa força, a nossa justiça. É maravilhoso nós podermos confiar num Deus forte, que não muda, que não se deixa levar pelas circunstâncias, que não muda o seu plano de salvação sobre as nossas vidas, que não desiste de nós em tempo algum. Mas um Deus que nos dá a oportunidade de cada dia, em cada situação, crescermos ainda mais na fé, na esperança e no amor. Porque no final, o que vai sobrar é o amor. Talvez, pelas tribulações que ainda vêm, a nossa fé desfaleça. Mas não se apague. Porque ainda naquele momento, a esperança, Jesus vem me buscar, ainda estará ali, como o último grito, como o último suspiro, como a última força, mas ainda estará ali. E o amor, então, nos levará.
Oh, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque o Senhor é fiel. É fiel em todo tempo. O Senhor, Ele só nos traz a lembrança que contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Ele nos traz essa lembrança. Não há. Porque Ele é a nossa bênção maior. É Ele quem nos guarda por trás, por diante, pelos lados, por cima, por baixo. Então, nada disso, nenhum encantamento, nenhuma maldade, tem poder sobre nós. Porém, Ele não vai compactuar com o nosso pecado, com as escolhas de pecar, com a escolha de andar na contramão da sua palavra. Ele é fiel e Ele espera de nós a fidelidade. Ele espera de nós que sejamos pacientes. Ele tem sido paciente, esperando por nós. Ele tem sido paciente. Tirando um ou dois aqui que eu sei que nasceu em berço evangélico, os outros nenhum de nós. A maioria de nós não nascemos em berço evangélico. E ele teve que esperar 20, 30, 40 anos, às vezes passa a vida inteira, 80 anos esperando a gente, para que a gente se arrependa, reconheça a sua grandeza, reconheça o seu nome como verdade. E Ele pacientemente nos recebeu, nos acolheu. Vem para o meu reino. E a partir dali, Ele não desistiu de nós. A partir dali, Ele não mais soltou as nossas mãos. A partir dali, Ele nunca deixou de nos dar a direção, a provisão, o sustento e a paz. A paz dele. Não é a paz que Ele conhece. Não é a paz que Ele deseja, como nós desejamos, né? É a paz dele. Oh. Ele não mudou de ideia a nosso respeito. Que nós possamos perseverar no mesmo propósito de viver a sua palavra. Do dia de hoje, não do dia de ontem, o qual nós quisemos nos enganar, quisemos desacreditar, quisemos, mudar a palavra e fazê-la se encaixar na minha vida. Mas a partir de hoje, andar verdadeiramente no mesmo propósito até o final. O propósito de agradar a Deus, de ser amigo de Deus, de ter gratidão a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Amém? Essa era a palavra do Senhor para hoje. E possamos ser renovados na fé, na esperança e no amor. Amém, Senhor.